e Josinete. Eu, então, quero trazer para os irmãos agora o que eu estou chamando de notas sobre o conflito palestino-israelense. Começo por dizer o que é mais ou menos o óbvio, que a questão é complexa e mesmo emocional para nós evangélicos que amamos Israel, porque a Bíblia nasceu majoritariamente em Israel. E mesmo os livros que não nasceram em Israel, como as cartas que Paulo escreveu e os demais apóstolos, eles eram também judeus. Portanto, a Bíblia é judaica. Mesmo o Novo Testamento é judaico. Nossas referências, portanto, nesse sentido, preliminares, são judaicas, do ponto de vista geográfico, não do ponto de vista étnico, porque somos brasileiros, somos americanos, japoneses, afegães, somos, portanto, etnicamente distintos, mas emocionalmente ou espiritualmente estamos ligados ao judaísmo enquanto cristãos, embora creiamos que o Messias já veio e eles não creiam, alguns poucos creem, mas a maioria não creem, então somos apenas herdeiros, mas diferentes dos pais, se podemos assim usar a expressão. E Jesus também era judeu. E ele se comportou como judeu, viveu como judeu, nunca saiu do território propriamente de Israel, mas o que ele chegou foi, nos termos de hoje, não é? A Jordânia, quando ele foi a Gadara, mas era toda uma mesma região ali, ou quando foi lá às cercanias de Sidom, ali na fronteira do que hoje é Israel e Líbano. Mas, nos termos da época, ele nunca saiu de Israel. Só para simplificar aqui um pouco as coisas. Eu estou dizendo que a coisa é complexa porque nós gostamos de simplificar as coisas. Um slogan aqui, um slogan ali, e está tudo resolvido. Temos que estudar o assunto, para discutir o assunto com propriedade. Por isso eu chamei essa minha fala aqui com você de notas. São algumas notas. Primeiramente, então, eu quero dizer que precisamos estudar um pouquinho a história. Alguém já perguntou, de onde vêm os palestinos? É interessante que eu tenho uma experiência pessoal inesquecível para mim. Numa das viagens a Israel, estávamos na Jordânia, isto é, tínhamos atravessado a fronteira de Israel e estávamos no reino da Jordânia, como eles chamam, porque lá é uma monarquia. E paramos numa cabana, um bar, no alto das montanhas bíblicas de Edom, não é? E aí comecei a conversar com uma pessoa que estava do meu lado tomando um chá e eu tentando tomar um café. Não é tão fácil tomar café nesses lugares. E perguntei, e você, o que você é? Ele disse, eu sou filisteu. Ah, filisteu. Então, vamos gravar essa informação aí, porque ela é valiosa. Quanto aos palestinos, então, nós não temos como precisar a origem remota dos palestinos. Quando Israel surgiu como nação-estado em 1948, os palestinos habitavam toda aquela região compreendida hoje pelo Estado de Israel, Jordânia e parte do Egito. Eram basicamente nômades, mas também estabelecidos em cidades. Nômades e estabelecidos, podemos colocar assim. Eles dizem que são tão antigos, acabei de contar uma história, quanto os filisteus.
Na verdade, os romanos, quando se referiam àquela região onde hoje está Israel e no passado esteve Israel, usavam a expressão Síria-Palestina. A palavra Palestina vem de Filistina, vem dos filisteus. Era uma maneira preconceituosa dos romanos, que eram bons em matéria de preconceito, porque eles eram civilizados e todos os outros eram bárbaros, né? Conhecemos bem um pouco dessa história. Desde então, há essa alusão. Todavia, os filisteus não eram cananeus. Os cananeus eram povos que moravam em Canaã. E os cananeus de raiz, como hoje se diz, se originaram ali. Mas havia um grupo, ou mais de uma etnia, que não era dali. Por exemplo, os heteus, ou os hititas. Eles são lá da hoje Armênia, Anatólia. Não eram originariamente cananeus, estavam ali, era uma colônia hitita, que esteve em outros lugares, como o Egito, por exemplo. É só para ilustrar esse aspecto. E os filisteus vinham da Grécia Antiga, atravessaram em barcos o mar chamado Grande, ou Mar Mediterrâneo, e se estabeleceram em Canaã, mas eles não eram cananeus. Depois acabaram se misturando e se tornando cananeus. Uma pergunta que sempre se faz é se os cananeus descendem de Esaú. Não tem nenhuma base disso, isso não existe. Os árabes descendem de Esaú ou de Ismael, também isso não tem fundamento histórico, tem fundamento religioso, mas não tem fundamento histórico. As pessoas acreditam nisso, mas isso propriamente não há uma sequência de edomitas, que é o descendente de Esaú, e daí depois os árabes. Isso é uma outra história. Os árabes já existiam também como um povo nômade. Viram como uma coisa bastante complexa, não podemos simplificar. Esses árabes, como eu disse, que eram nômades, até aparece lá na história de Neemias, já existiam por ali, e depois houve um desenvolvimento histórico, se tornaram um grande povo, até com o idioma próprio, o seu árabe. Quando Israel foi profanada no ano 70, quando Roma invadiu, começou, ou continuou, na verdade, uma diáspora, já tinha começado há uns 3 séculos antes, com outras invasões, no caso pelos gregos, depois pelos romanos. Então, aquela nação Israel, ou aquele povo de Israel, como biblicamente nós conhecemos, ele se foi espalhando pelo mundo e restou pouca gente no que seria o antigo Israel ou o novo Israel. Só para entendermos um pouco essa dinâmica. Os israelenses, já falei dos palestinos, os israelenses são judeus. Surgiram como hebreus 2.000 anos antes de Cristo, portanto, há 4.000 anos. Isso é algo inquestionável. E continuaram a existir. Depois de hebreus, conhecidos como israelitas, depois como judaítas e judeus, e depois, já no período moderno, como israelenses. A partir, então, das diásporas, os judeus, pensado como uma etnia, isto é, antigamente falava raça, hoje é um conceito que não se usa, uma etnia e uma religião, se espalharam pelo mundo. Tinha um ou outro, mas pouca vila, pouco assentamento, pouca colônia, pouca aldeia, podemos dizer assim,
no território antigo e moderno, porque são basicamente o mesmo território, as suas dimensões do Estado de Israel hoje é praticamente a mesma dimensão de Israel ao tempo do rei Davi, quando fez a conquista e se tornou o reino totalmente centralizado a partir de Jerusalém. Quando aí o antigo Israel bíblico desapareceu, a nação desapareceu, ficaram pessoas e, no caso, esses agora judeus se espalharam pelo mundo inteiro, inclusive o Brasil, como conhecemos bem a história. Quando chegou o século XX, os judeus ou israelitas não tinham terra. Os palestinos habitavam, eram a maioria naquela região. Estamos falando aqui do século XX, da era cristã, portanto, 4.000 anos depois de Abraão. Os palestinos ficaram sem lar, porque aquela região, sobretudo Jerusalém, que é o grande pomo da discórdia, a grande questão do conflito, tiveram que deixar parte de Jerusalém, ficaram com uma parte, houve várias guerras, conhecemos essa história. Mas o fato é que surgiu o Estado de Israel bastante forte, sob vários aspectos, economicamente, militarmente, naquele lugar ali, hoje Estado de Israel, e os palestinos ficaram sem nenhum Estado, que nunca tiveram um Estado. São várias revoluções, protetorados, ali era tudo dominado primeiramente pelo Império Otomano e depois pelo Império Britânico. Eles que organizavam essas coisas, em certo sentido, eram colônias dos britânicos, simplificando assim. Os palestinos, então, começaram a se organizar, conhecemos bem essa história, participamos, alguns de nós aqui, desses momentos, conflitos, invasões, e em 1994 eles organizaram, então, a chamada Autoridade Palestina, pretendendo ser um Estado palestino. E, nesse contexto, então, o território de Israel tem o Estado democrático de Israel e tem algumas áreas dentro do território de Israel, Belém, Samaria, Jericó, para citarmos algumas palavras, que estão sob autoridade palestina, mas não é um território ininterrupto. Não existe um Estado dentro do Estado, no sentido ininterrupto. Você, numa mesma estrada, você passa por um território que é israelense e um território que é palestino. Você, por exemplo, para ir a Jericó, que é autoridade palestina, você vai por dentro de Israel e entra em áreas que são palestinas. Para ir ao Mar Morto, fazer uma visitação, você também vai por um grande corredor rodoviário e, às vezes, de um lado é Israel, do outro lado é Palestina. Então, eles organizaram o território desse modo. Mas o desejo palestino é ter um Estado palestino. Isso não acontece. Além disso, tem o enclave na chamada faixa de Gaza. Ali habitam os gazenses, em inglês Gazans, em português gazenses ou gazitas, pouco se usa, mas esse é o gentílico. E não está sob domínio político da autoridade palestina. Está sob domínio político de um outro grupo chamado Hamas. Esse grupo, não a autoridade palestina, mas esse grupo, nesse enclave na terra de Sansão, que declarou, então, não com palavras, mas com atos, uma guerra ao Estado de Israel. E nós sabemos, milhares de pessoas já morreram de ambos os lados. Em segundo lugar, fiz só esse histórico. Não tem sentido
o ideal, a proposta de parte dos palestinos e parte dos árabes, que é o extermínio do Estado de Israel e o estabelecimento em Jerusalém da capital dessa nação chamada Palestina. Essa é uma proposta que não tem sentido, porque significa você pegar uma terra, tirar todos os israelenses / judeus e colocar nesse lugar. Ou seja, o problema não é resolvido, até porque Israel chegou primeiro, isso é inquestionável. Inquestionável. Então, não tem sentido esse ideal palestino de extermínio do Estado de Israel e estabelecimento em Jerusalém como capital do Estado palestino. Também não tem sentido a política israelense vigente de se expandir, estabelecendo colônias em regiões cada vez mais próximas de onde estão os palestinos, buscando expulsá-los. Fazem prédios ou colônias agrícolas, basicamente prédios, e vão contendo toda a população palestina. É uma política que gera muitos conflitos e muitos ódios. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que já está ou vai atacar a faixa de Gaza e pediu para os gazenses fugirem. A questão é para onde? Não tem para onde fugir. Mas Israel tem o direito de se defender. Deixemos também isso muito claro diante de uma guerra que ele foi colocada tendo que enfrentar. Não sabemos o que vai acontecer. Então, devemos lembrar que há medo e ódio de ambos os lados. É tão complexa a questão, inteligível só quando se vai lá. Eu sei que meu tempo está já acabado há muito tempo, eu peço desculpas a todos. Tão complexa porque há palestinos que são israelenses, são cidadãos de Israel e são palestinos. Há palestinos que são cristãos. Conheço alguns, por exemplo, em Belém. E há palestinos que estão totalmente integrados ao Estado de Israel, inclusive com cargos no parlamento, são deputados, digamos assim. O que eu quero realmente dizer, para terminar, é o seguinte: não vamos nos dividir entre eu apoio Israel ou eu apoio os palestinos. Esse tipo de bandeira, de slogan, de banner, vai gerar entre nós, aqui no Brasil, conflito. De novo, vamos ficar inimigos desse porque ele apoia o lado A, amigos desse que apoiam o lado B ou o contrário. Não é esse o nosso caminho. Não é essa a nossa jornada. Nosso caminho, esse é o ponto, é orar pela paz. Por mais complexa que seja, nós cremos no poder de Deus e por isso nós oramos a Ele. Como eu disse, parte da causa palestina é o fim do Estado de Israel. Parte dos palestinos quer 2 estados no mesmo território. Nesse momento, o ataque do Hamas é na ideia de extinguir, esse é o propósito, o Estado de Israel. Então, só para mostrar a você que a questão é extremamente complexa. E não cabe, eu estou do lado A ou estou do lado B. O que nos cabe é orar pela paz. E não dizer a Deus o que ele deve fazer, até porque ele não vai fazer.
o que nós pedimos, determinando a ele o que deve ser feito. Ele vai fazer o que a soberania e o amor dele o levarem a fazer. Então eu posso e devo orar para que haja paz no Oriente Médio, haja paz no Estado de Israel, haja paz na faixa de Gaza, para que pessoas não continuem morrendo de ambos os lados. Quem é mais forte? Todos são muito bem armados. Orar para que outras nações não entrem no conflito. E, de novo, temos uma guerra de grandes proporções. Essa tem que ser a nossa aposta de fé. A oração pela paz. Eu vou orar agora brevemente nesse sentido, e depois o pastor Alcenir vai orar por todos os outros motivos aqui apresentados. Hoje não temos tempo de ler esses nomes, mas Deus sabe todos aqueles que tiveram seus nomes aqui colocados em nossa relação. Hoje saímos um pouquinho do nosso padrão pela urgência e pungência do conflito em que estamos envolvidos. Eu vou orar então agora pela paz. Ó Deus eterno, que ama aos israelenses e que ama os gazenses. Deus não é parcial, mas imparcial. Nossa oração aqui, ó Deus, é que tu promovas a paz. Tu toques nos corações dos que estão se odiando, a que deixem o ódio, assentem-se e resolvam pacificamente a questão que, para nós, seres humanos, é muito complexa. Até para ti, complexa é a questão por causa da liberdade humana. Mas nós te pedimos, nos termos dos salmistas bíblicos, que te levantes, isto é, que hajas nessa questão para que haja paz. Esse é o nosso pedido, para que não morram tantos outros, seja de que lado for, que haja paz. Como farás, só tu sabes. Não estamos aqui para dizer o que deves fazer, mas estamos aqui para colocar o nosso desejo de paz. Te rogamos em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador.